O que são unidades de medida? Unidades de medida são modelos que nós adotamos como padrão que servem de referência de comparação para quando nós formos medir algo. Sempre que você for medir o tamanho, a intensidade de alguma coisa, você precisará de unidades de medida para dar sentido àquilo que você está medindo. Caso contrário, um número sem uma unidade de medida não significará muita coisa. Por exemplo, se eu quero te dar informações sobre minha massa e eu digo assim: o meu peso é 9. Devido à falta de unidade de medida, você pode me perguntar: você pesa 9 o quê? Você pesa 9 maçãs? Você pesa 9 melancias? Você pesa 9 vacas? Note que nesse exemplo, maçã, melancia e até mesmo vaca está fazendo o papel de unidade de medida, pois está servindo como referência de tamanho e dando mais sentido ao número 9, que antes, sozinho, quando eu estava dizendo eu peso 9, não significava praticamente nada. Daí a importância da utilização das unidades medidas. Elas dão referência de tamanho àquilo que nós estamos medindo. E desde os primórdios da humanidade, se via a necessidade da utilização de modelos padrão para quando fosse falar do tamanho de alguma coisa, ter como referência aquele modelo base pré-estabelecido. E foi aí que os primeiros povos criaram as primeiras unidades de medidas. Elas tinham como base partes do corpo humano, como o palmo, as polegadas e até mesmo os pés, o que tornava esse sistema de medida bastante eficaz e logo se popularizou, pois era fácil e até mesmo intuitivo saber o tamanho daquilo que estava sendo medido. Deixa eu te dar um exemplo. Veja só como fica fácil ter uma noção de tamanho quando eu digo assim: aquele buraco tem a profundidade de 7 palmos. Ou quando eu digo a casa do meu irmão fica a 1000 pés de distância. Ou até mesmo atualmente quando nós falamos a minha televisão tem 50 polegadas. Observe que são unidades de medidas muito úteis. Fica fácil ter uma noção do tamanho daquilo que eu estou querendo medir. Mas ele tinha um grande problema antigamente, pois o tamanho dos palmos, das polegadas e até mesmo dos pés das pessoas tinham tamanhos diferentes, o que causava uma grande confusão. Então, como forma de padronizar ainda mais essas medidas, era utilizado como modelo padrão as medidas do rei. Só que quando um rei morria, entrava outro rei no lugar, e aquele modelo padrão também mudava, o que continuava sendo uma grande confusão. Com o avanço da sociedade, as unidades de medidas foram se aperfeiçoando, outras unidades de medidas foram criadas, e diante de tantos padrões de medidas diferentes, em 1960 houve uma convenção entre vários países para a criação do Sistema Internacional de Unidades de Medidas, conhecido como SI. Esse sistema padronizou quais seriam as unidades de medidas padrões para tratar de cada grandeza fundamental. Atualmente, o SI, tendo como base o metro, é o sistema de medida mais utilizado no mundo. Mas ainda há países como os Estados Unidos, por exemplo, que utiliza um outro sistema, o sistema imperial ou unidade inglesa, como também é conhecido, que tem como base as polegadas e os pés. Você tem dúvidas sobre algum outro termo da física? Gostaria de saber mais? Procure aqui no canal. Talvez eu já tenha feito um vídeo mais aprofundado sobre o assunto. Eu espero que esse vídeo tenha sido rico em informações para você. Meu muito obrigado e tamo junto!